Primeira Carta de São Clemente aos Coríntios. Introdução. A Igreja de Deus estabelecida transitoriamente em Roma. A Igreja de Deus estabelecida transitoriamente em Corinto, aos eleitos santificados na vontade de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz vos sejam dadas em plenitude da parte de Deus Todo-Poderoso, por Jesus Cristo. Capítulo 1. Por causa das desgraças e calamidades que repentina e continuamente se abateram sobre nós, talvez estejamos a tratar tardiamente dos acontecimentos que se deram entre vós, meus caros, e daquele motim, não conveniente a eleitos de Deus, iniciado por algumas pessoas irrefletidas e audaciosas, de uma forma sórdida e ímpia, surgido de tal ponto de loucura, que o vosso nome, dantes estimado, acatado e celebrado por todos, fosse seriamente denegrido. 2. Ora, quem é que esteve entre vos e não elogiou vossa fé extraordinária e firme? Quem não admirou vossa piedade consciente e suave em Cristo? Quem não louvou a tradição da vossa hospitalidade generosa? Ou quem não vos felicitou por vossa doutrina perfeita e segura? 3. Fazieis tudo sem distinguir as pessoas e andáveis dentro dos preceitos de Deus, sujeitando-vos aos vossos guias e respeitando devidamente os vossos anciãos. Aos jovens, transmitieis conceitos prudentes e honrosos. Às mulheres, recomendáveis para que cumprissem todos os seus deveres com consciência irrepreensível, de forma santa e pura, amando convenientemente seus maridos, e ainda as ensináveis a administrar a vida doméstica dentro das normas de obediência e da mais absoluta discrição. Capítulo 2. Vos todos ainda possuíeis sentimentos de humildade, isentos de qualquer vaidade, mais dispostos a submeter-vos do que a submeter, dando com mais gosto do que esperando receber. Contentando-vos com o que Cristo vos dava como alimento e meditando sobre suas palavras, vos as guardáveis com tanto cuidado no coração mesmo enquanto tinhais sofrimentos pairando diante dos vossos olhos. 2. Assim, uma paz profunda e abençoada comunicava-se a todos, e um desejo insaciável de praticar o bem, assim como a plena efusão do Espírito Santo, eram produzidos em todos. 3. Repletos de uma santa vontade, em bom zelo, levantáveis as vossas mãos piedosamente para o Deus Onipotente, suplicando-lhe sua misericórdia quando cometieis involuntariamente alguma falta. 4. Dia e noite, travavam-se entre vos uma luta em favor da total fraternidade, para conseguir, pela misericórdia e conscienciosidade, a salvação de todos os seus eleitos. 5. Autênticos e incorruptos vos éreis, não possuíeis malícia uns para com os outros. 6. Toda revolta e todo cisma vos causavam horror. Ficáveis entristecidos ao ver as faltas dos outros. O que os outros cometiam, tinhais como vossas próprias faltas. 7. Não havia por que vos arrepender de qualquer omissão de bondade, já que estáveis dispostos a toda boa ação. 8. Ornados por uma conduta virtuosa e honrosa, cumpríeis todas as vossas ações em seu temor. Os mandamentos e as justas normas do Senhor estavam escritos sobre as fibras dos vossos corações. Capítulo 3. Plena reputação e prosperidade vos foi concedida, cumprindo-se a palavra da Escritura. O bem-amado comeu e bebeu, engordou e encheu-se de comida, e tornou-se desobediente. 2. Daí nasceram o ciúme e a inveja, a discórdia e a revolta, a perseguição e a desordem, a guerra e o cativeiro. 3. Desta forma, os desonrados levantaram-se contra os honrados, os desrespeitados contra os respeitados, os insensatos contra os sensatos, os jovens contra os anciãos. 4. Por isso, afastou-se para longe a justiça e a paz no exato momento em que cada um abandonou o temor de Deus e obscureceu o olhar em sua fé, não andando conforme o que prescreve os seus mandamentos, não se conduzindo da maneira digna de Cristo. Ao invés, cada qual anda segundo os desejos de seu coração perverso, admitindo em si um ciúme injusto e ímpio, ciúme este que gerou a morte para o mundo. Capítulo 4. Porque assim está escrito. E aconteceu, após alguns dias, que Caim oferecesse a Deus um sacrifício com os frutos da terra e também, por sua vez, Abel oferecesse das primícias dos rebanhos e de suas gorduras. 2. E Deus olhou para Abel e seus dons, não reparando, porém, em Caim e seus sacrifícios. 3. Então Caim se entristeceu muito e seu rosto se abateu. 4. Então o Senhor falou a Caim: por que te tornaste sombrio e por que teu rosto anda abatido? Acaso não pecaste? Ora, embora tua oferenda seja correta, tua escolha não o foi. 5. Acalma-te, pois a oferenda voltará a ti e poderás dispor dela. 6. Então Caim falou a Abel, seu irmão: vamos para a planície. E ocorreu que, enquanto estavam na planície, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. 7. Vede, irmãos, foram o ciúme e a inveja que produziram o fratricídio. 8. Por causa do ciúme, nosso pai Jacó teve que fugir da presença de Esaú, seu irmão. 9. O ciúme fez com que José fosse perseguido à morte e acabasse preso. 10. Foi o ciúme que obrigou Moisés a fugir da presença do faraó, rei do Egito, na hora de ouvir um de seus compatriotas: quem é que te constituiu árbitro e juiz sobre nós?
Não queres matar-me, da mesma forma como ontem mataste o egípcio. 11. Por causa do ciúme, Arão e Maria foram expulsos do acampamento. 12. O ciúme conduziu Datã e Abirão vivos para o mundo dos mortos, por se revoltarem contra Moisés, servo de Deus. 13. Por ciúme, Davi não apenas obteve inveja da parte dos estrangeiros, como também foi perseguido por Saul, rei de Israel. Capítulo 5. 1. Agora, para colocarmos fim aos exemplos antigos, passemos aos atletas que nos tocam de perto. Verifiquemos os nobres exemplos da nossa geração. 2. Por ciúme e inveja, foram perseguidos e lutaram até a morte as nossas colunas mais elevadas e retas. 3. Fixemos nossos olhos sobre os valorosos apóstolos. 4. Pedro, que por ciúme injusto não suportou apenas uma ou duas, mas numerosas provas e, depois de assim render testemunho, chegou ao merecido lugar da glória. 5. Por ciúme e discórdia, Paulo ostentou o preço da paciência. 6. 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente e no Ocidente, recebeu a ilustre glória por sua fé. 7. Ensinou a justiça no mundo todo e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim, deixou o mundo e foi buscar o lugar santo, ele, que se tornou o mais ilustre exemplo da paciência. Capítulo 6. 1. A esses homens de conduta santa, ajuntou-se grande multidão de eleitos que, por ciúme, suportaram muitos insultos e torturas, transformando-se no mais belo exemplo entre nós. 2. Por ciúmes, mulheres foram perseguidas, como Danaídes e Dircés, e sofreram afrontas cruéis e sacrílegas, percorrendo a segura trajetória da fé e obtendo o nobre prêmio, elas, que eram fracas de corpo. 3. Foi o ciúme que separou esposas e maridos, afrontando a palavra de nosso pai Adão. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. 4. Ciúme e intriga destruíram grandes cidades e eliminaram nações poderosas. Capítulo 7. 1. Caríssimos, ao vos escrever tais coisas, não apenas vos levamos a refletir, mas também advertimos a nós mesmos, já que nos encontramos no mesmo campo de batalha, nos esperando a mesma luta. 2. Abandonemos, assim, as opiniões vazias e tolas, voltando-nos para a gloriosa e santa regra da tradição. 3. Vejamos o que é belo, agradável e aceito aos olhos daquele que nos criou. 4. Fixemos a vista no sangue de Cristo e compreendamos o quanto é precioso aos olhos do Pai, pois, derramando por nossa salvação, ofereceu ao mundo inteiro pela conversão. 5. Percorramos todas as gerações e aprendamos que de geração em geração o Senhor deu possibilidade de conversão àqueles que a Ele quiseram retornar. 6. Noé anunciou a conversão e os que a aceitaram se salvaram. 7. Jonas anunciou a ruína aos ninivitas. Os que fizeram penitência de seus pecados, por suas súplicas, reconciliaram-se com Deus e alcançaram a salvação, ainda que fossem estranhos a Deus. Capítulo 8. 1. Sobre a conversão, falaram os ministros da graça de Deus, sob inspiração do Espírito Santo. 2. Sobre a conversão, também falou o próprio Senhor de tudo, ao jurar: Então o certo como vivo, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas sua conversão. E acrescentou: 3. Convertei-vos de vosso erro, casa de Israel. Dize aos filhos do meu povo: ainda que os vossos pecados se amontoassem da terra até o céu, ainda que estes fossem mais vermelhos que a púrpura e mais negros que o saco, se vos voltardes para mim de todo o coração e disserdes: Pai, eu vos atenderei como se fosses um povo santo. 4. Em outra parte, ainda fala: lavai e purificai-vos. Afastai dos meus olhos as maldades de vossas almas. Deixai vossas maldades e aprendei a praticar o bem. Procurai a justiça, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva, e então vinde para colocarmos as coisas em ordem, diz o Senhor. E se os vossos pecados forem como a púrpura, os tornarei brancos como a neve. Se forem escarlate como a lã, os farei alvos. Se vos dispuserdes a me escutar, comereis os bens desta terra. Porém, se não quiserdes me ouvir, a espada vos devorará, assim fala a boca do Senhor. 5. No desejo de levar a todos os seus amados a participarem da conversão, fortaleceu-vos por sua vontade todo-poderosa. Capítulo 9. 1. Por isso, obedeçamos a sua vontade excelsa e gloriosa. Supliquemos, prostrados, pela piedade e bondade. Recorramos à sua misericórdia. Abandonemos a vaidade, a discórdia e o ciúme que conduz à morte. 2. Fixemos o olhar naqueles que serviram com perfeição a sua magnífica glória. 3. Tomemos, por exemplo, Enoque, que, encontrado justo em sua submissão, foi arrebatado e não se encontrou indício de sua morte. 4. Noé, reconhecido fiel, recebeu o encargo de anunciar o renascimento do mundo e o Senhor salvou, por ele, os seres que entraram em harmonia na sua arca. Capítulo 10. 1. Abraão, proclamado o amigo, se revelou fiel em sua submissão à palavra de Deus.
2. Por obediência, ele saiu de sua terra, deixou seus parentes e a casa do pai, saindo de uma terra pequenina, parentes sem importância, uma casa modesta, para herdar as promessas de Deus. Pois é ele quem lhe diz: 3. Deixa tua terra, teus parentes e a casa de teu pai, para te dirigires à terra que te mostrarei. Farei de ti um povo grande. Abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. Serás abençoado. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, todas as tribos da terra serão benditas. 4. Outra vez, ao se separar de Lot, falou-lhe Deus: levanta teus olhos e mede o espaço existente entre ti, entre o norte e o sul, leste e mar, pois toda essa terra vos darei a tua descendência para sempre. 5. Farei tua descendência como o pó da terra. Se alguém conseguir contar o pó da terra, então o saberá também contar a tua descendência. 6. E ainda diz: conduziu Deus a Abraão para fora e lhe falou: levanta os olhos para o céu e conta os astros, se é que consegues contá-los. Assim será a tua descendência. Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado como justificação. 7. Por causa da fé e da hospitalidade, foi-lhe dado um filho na velhice. Por obediência, ele o ofereceu como sacrifício a Deus sobre um dos montes que ele lhe mostrou. Capítulo 11. 1. Por causa da hospitalidade e piedade, Lot salvou-se de Sodoma, quando a terra em redor foi castigada com fogo e enxofre. Desta forma, Deus deixou claro que não abandona aqueles que esperam nele, mas que entrega os ímpios ao castigo e ao suplício. 2. Sua mulher acompanhava-o na saída, no entanto, não compartilhava sua fé e crença, transformando-se num sinal disso, a ponto de reduzir-se a mera estátua de sal até os dias de hoje, para que todos, assim, possam se inteirar que Deus pune os desconfiados e os de alma dupla para escárnio de todas as gerações. Capítulo 12. 1. Por causa da fé e hospitalidade, Raabe, a prostituta, se salvou. 2. Pois quando Jesus, filho de Navé, mandou espiões para Jericó, o rei daquela nação ficou sabendo que haviam chegado homens para explorar a terra. Então mandou homens para os prenderem, depois de presos, matarem-nos. 3. Raabe, a hospitaleira, recebeu-os e os ocultou sob a palha do linho no andar superior. 4. Quando os emissários do rei se apresentaram e lhe falaram: aqui entraram os espiões que vieram reconhecer nosso território. O rei manda que os entregueis. Ela respondeu-lhes: de fato, os homens que procurais entraram em minha casa, porém já se retiraram e continuam seu caminho. E ela apontou-lhes em direção oposta. 5. Então ela falou aos espiões: disto sei e me convenci. O Senhor vos entregou esta terra, porque o medo e pânico se apossaram de seus habitantes. Quando a conquistardes, salvai a mim e a casa de meu pai. 6. Os espiões responderam: será como falaste. Quando nos vires aproximar, reúnam-se todos os teus parentes sob o teto da tua morada e todos serão salvos. Porém, aqueles que estiverem do lado de fora perecerão. 7. Como outro sinal, propuseram-lhe ainda que se dependurasse algo vermelho na casa, tornando evidente que, pelo sangue do Senhor, viria a redenção para todos aqueles que crescem e esperassem em Deus. 8. Vede, amados, nesta mulher não houve apenas fé, mas também o dom da profecia. Capítulo 13. 1. Portanto, tornemo-nos humildes, irmãos, deixando de lado toda a ostentação, o orgulho, o excesso e a ira, e cumpramos o que está escrito. Pois assim diz o Espírito Santo: não se orgulhe o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie no Senhor, procurando e praticando o direito e a justiça. Antes de mais nada, recordemos as palavras ditas por Jesus, mestre da equidade e grandiosidade. 2. Pois foi ele que disse isto: sede misericordiosos para obterdes misericórdia. Perdoai para que sejais perdoados. Assim como fizerdes, assim vos será feito. Da forma como derdes, assim vos será dado. Do modo como julgardes, assim sereis julgados. Como fizerdes o bem, assim vos será feito. Com a medida que medirdes, também vos será medido em troca. 3. Com este mandamento e estes preceitos, fortaleçamo-nos, para que possamos andar humildes e submissos às suas santas palavras. Pois a sagrada palavra assim reza: 4. Para quem hei de olhar senão para o manso e pacífico e para aquele que respeita os meus oráculos. Capítulo 14. 1. É justo e santo, irmãos, tornarmos-nos submissos a Deus, do que seguirmos aqueles que se deixam guiar pela arrogância e orgulho, aos promotores do ciúme. 2. Estaremos nos expondo não a um prejuízo qualquer, mas a um grande perigo, se nos entregarmos aos caprichos dos homens, que buscam a discórdia e a revolta para nos separar da boa conduta. 3. Sejamos bondosos uns para com os outros, seguindo a misericórdia e doçura do nosso Criador. 4. Pois assim está escrito: os mansos habitarão a terra, os inocentes serão deixados sobre ela enquanto os pecadores serão exterminados dela. 5. E em outro ponto, vi o ímpio gabar-se orgulhoso como os cedros do Líbano, passei e ele não mais existia,
Então procurei seu lugar e não o encontrei. Guarda a inocência e observa a justiça, pois se consagra a memória do homem que guarda a paz. Capítulo 15. Unamo-nos, pois, aqueles que mantêm a paz na santidade, e não aos que defendem a paz por pura hipocrisia. 2. Pois é dito em algum lugar: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. 3. E novamente: abençoavam com a boca, mas amaldiçoavam com o coração. 4. E novamente: amavam-no com os lábios, mas mentiam-lhe com a língua. O coração não era sincero para com ele, nem se mantinham fiéis à sua aliança. 5. Por isso, tornem-se mudos os lábios ímpios que proferem maldades contra os justos. E ainda, que o Senhor extermine todos os lábios ímpios, a língua arrogante e todos os que dizem: engrandecemos a nossa língua, em nossos lábios está o poder. Quem é o nosso Senhor? 6. Por causa da miséria dos pobres e dos gemidos dos desamparados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor, e os colocarei a salvo. 7. Julgarei seu caso com isenção. Capítulo 16. Porque Cristo pertence aos humildes e não aos que se elevam acima da comunidade. 2. O cetro da majestade de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não veio com ares de arrogância e orgulho, muito embora assim pudesse ter feito, mas como humildade, como, sobre ele, o Espírito Santo anunciou. Pois disse: 3. Senhor, quem deu crédito à nossa palavra? A quem se revelou o braço do Senhor? Nós anunciamos na presença dele. Ele é como o escravo, como a raiz numa terra sedenta. Não possui beleza, nem brilho. Nós ouvimos. Não tinha beleza, nem aparência agradável. Ao invés, sua beleza era desprezível e perdia para a beleza dos homens. Um homem açoitado, trabalhado e acostumado a sofrer fraquezas, menosprezado, afastou o rosto e não contou para nada. 4. Ele carrega nossos pecados e sofre por nós. Vimos nele um homem atormentado, açoitado e humilhado. 5. Foi coberto de chagas por causa de nossos pecados. Tornou-se debilitado por causa de nossos crimes. O castigo que nos educa para a paz caiu sobre ele e nós fomos curados, graças às suas chagas. 6. Todos, como ovelhas, andávamos desviados. O homem havia se desviado de sua rota. 7. O Senhor o entregou em resgate por nossos pecados e ele não abriu a boca diante dos maus tratos. Como cordeiro, foi conduzido ao matadouro e, como ovelha, na frente do tosqueador permaneceu calado, sem abrir a boca. Na humilhação foi levantada a sua condenação. 8. Quem pregava sua geração já que sua vida será tirada da terra. 9. Por causa das iniquidades do meu povo, ele será levado à morte. 10. E eu entregarei os ímpios como reféns de sua sepultura e os ricos em troca da sua morte, pois não cometeu mal algum, nem culpa foi encontrada em sua boca. Mas o Senhor quer purificá-lo de suas feridas. 11. Se oferecerdes um sacrifício por vosso pecado, vossa alma verá descendência pela longa vida. 12. O Senhor quer arrancar o tormento de sua alma, mostrar-lhe a luz e formá-lo na consciência, justificando o justo que bem serviu a muitos. Ele próprio tomará sobre si os pecados deles. 13. Por isso terá multidões como herança e distribuirá os troféus dos poderosos pelo fato de sua alma ser entregue à morte e ele ter sido contado entre os ímpios. 14. E ele próprio suportou os pecados de muitos e se entregou pelos pecados deles. 15. Ele próprio ainda diz: eu, porém, não sou mais que um verme, não sou homem, mas último entre os homens e escória do povo. 16. Todos os que me viram, zombaram de mim, murmuraram com os lábios e moveram a cabeça em sinal de negação. Confiou no Senhor, que o livre, se o quiser bem, que o salve. 17. Vede, amados, que exemplo nos foi dado. Se o Senhor assim se humilhou, o que faremos nós que chegamos, por ele, ao jugo de sua graça? Capítulo 17. Tornemo-nos imitadores daqueles que em peles de carneiros e ovelhas percorriam a terra, anunciando a chegada de Cristo. Pensemos em Elias e Eliseu, também em Ezequiel, nos profetas e, além destes, naqueles que receberam testemunho favorável. 2. Abraão recebeu magnífico testemunho, sendo proclamado amigo de Deus. Mesmo assim, contemplando a glória de Deus, confessou em sua humildade: eu, por mim, sou terra e cinza. 3. Também sobre Jó se escreveu desta forma: Jó, porém, era justo e irrepreensível, verdadeiro, temente a Deus e afastado de todo o mal. 4. Apesar disso, ele próprio se acusa, dizendo: ninguém é isento de impureza, mesmo que sua vida se resumisse a um só dia. 5. Moisés foi chamado de fiel servidor em toda a casa de Deus, e através de seu ministério, Deus castigou o Egito com pragas e sofrimentos. Contudo, mesmo sendo tão magnificamente exaltado, não se excedeu em palavras grandiloquentes, mas, ao revelar-lhe o oráculo da sarça, falou apenas: quem sou eu para me enviares? Tenho a voz fraca e dificuldade para falar. 6. E novamente assim fala: não passo de vapor que sai da panela quente. Capítulo 18. O que dizer de Davi e seu testemunho? A ele, Deus falou:
descobri um homem segundo o meu coração, Davi, filho de Jessé. Em eterna misericórdia eu o ungi. 2. Mas também ele falou para Deus: tende piedade de mim, ó Deus, segundo a tua grande piedade, segundo a tua grande misericórdia, apaga o meu pecado. 3. Lava-me sempre mais de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha injustiça e o meu pecado está sempre diante de mim. 4. Pequei somente contra ti e pratiquei o que é mal perante os vossos olhos, para que estejas justificado em tuas palavras e venças, se te julgarem. 5. Eis que fui concebido na iniquidade e no pecado minha mãe me carregou em seu seio. 6. Eis que amaste a verdade e me revelaste os obscuros mistérios da tua sabedoria. 7. Hás de me aspergir com o hisopo e serei purificado. Hás de me lavar e tornar-me-ei mais branco do que a neve. 8. Hás de fazer-me ouvir o som da alegria e da festa e os ossos humilhados se rejubilarão. 9. Afasta o rosto de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10. Cria um coração puro em mim, ó Deus, e forma um espírito firme em meu peito. 11. Não me afastes de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e confirma-me com o Espírito magnâmico. 13. Ensinarei teu caminho aos pecadores e os ímpios hão de converter-se para ti. 14. Livra-me de ações sanguinárias, ó Deus, Deus de minha salvação. 15. Minha língua exaltará a tua justiça. Senhor, hás de me abrir a boca e meus lábios proclamarão o teu louvor. 16. Se tivesses desejado um sacrifício, te-lo-ia oferecido, porém, não te agradas com holocaustos. 17. Para Deus, o sacrifício é o espírito arrependido. Deus não desprezará um coração contrito e humilhado. Capítulo 19. 1. A humildade e a modéstia de homens tão grandes e santos foram aprovados pela sua obediência. Os que receberam as palavras dele em temor e verdade não só nos tornaram melhores, como também as gerações que nos precederam. 2. Assim, após participarmos de muitas grandes e gloriosas ações, corramos para a meta de paz que nos foi proposta desde o início. Fixemos o nosso olhar sobre o Pai Criador de todo o mundo e agarremo-nos aos seus magníficos e excelsos dons de paz e benefícios. 3. Olhemos para ele em espírito e consideremos com os olhos da alma sua generosa vontade. Reconheçamos o quanto é indulgente para com toda a sua criação. Capítulo 20. 1. Os céus movem-se por sua disposição e lhe submetem na paz. 2. O dia e a noite percorrem o caminho por ele demarcado, sem jamais se impedirem mutuamente. 3. Sol, lua e demais astros giram conforme sua determinação, em harmonia e sem desvio algum pelas órbitas prescritas a cada um deles. 4. A terra, submissa à sua vontade, fecunda nas estações próprias e provém sustento aos homens, animais e todos os seres vivos, sem se rebelar nem se afastar da ordem por ele desejada. 5. As profundezas insondáveis dos abismos e os subterrâneos inexplorados se mantêm conforme as suas leis. 6. O mar imenso, encerrado dentro da bacia que o contém, não ultrapassa os limites a ele imposto, mas, assim como lhe foi ordenado, o obedece. 7. Pois foi ele quem disse: até aqui chegarás, e tuas ondas se quebrarão em ti mesmo. 8. O oceano, intransponível aos homens, bem como os mundos atrás dele, ordenam-se pelas mesmas leis do Senhor. 9. As estações da primavera, verão, outono e inverno se sucedem umas às outras em paz. 10. A força dos ventos cumpre, por sua vez, o serviço dele sem se desfalecer. As fontes perenes, criadas para gozo e saúde, oferecem os peitos, sem interrupção, para dar vida aos homens. Até os animais mais pequeninos fazem suas reuniões dentro da paz e harmonia. 11. O grande Criador e Senhor de tudo ordenou todas essas coisas para que existissem em paz e concórdia, já que deseja o bem de todas as criaturas, mostrando-se generoso demais em relação a nós que nos refugiamos em sua misericórdia por nosso Senhor Jesus Cristo. 12. A ele glória e majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 21. 1. Amados, cuidai para que vossos benefícios tão numerosos não se transformem em condenação para nós. O que acontecerá se não formos dignos dele e não realizarmos em concórdia o que é bom e agradável a seus olhos? 2. Pois está dito em alguma parte: o Espírito do Senhor é uma lanterna que penetra até o fundo do coração. 3. Consideremos o quanto está próximo, de forma que nada do que pensamos, nada do que calculamos permanece-lhe oculto. 4. Assim, é justo que não nos afastemos da sua vontade. 5. Devemos preferir chocar homens tolos e insensatos, exaltados e cheios da arrogância de seus discursos, do que a Deus. 6. Reverenciemos o Senhor Jesus, cujo sangue foi derramado por nós. Respeitemos nossos chefes. Honremos os anciãos. Eduquemos os jovens a temerem a Deus. Guiemos nossas mulheres para o bem. 7. Que elas manifestem o desejo da pureza, a pura intenção na suavidade. Que, pelo silêncio, demonstrem a moderação de sua linguagem.
que o amor não fique dependente das inclinações, mas que seja praticado de modo santo e igual entre todos aqueles que temem a Deus. 8. Que nossos filhos participem da educação em Cristo, aprendendo quanto pode a humildade perante Deus, o quanto o amor consegue perante Deus, o quanto o temor dele é bom e excelso, salvando a todos os que nele vivem santamente em pura intenção. 9. É ele que investiga nossos pensamentos e desejos. É o sopro dele que está presente em nós e que pode ser retirado por ele quando quiser. Capítulo 22. 1. A fé em Cristo garante todas essas coisas, pois é ele mesmo que assim nos convida, pelo Espírito Santo. Filhos, vinde e escutai-me, hei de ensinar-vos a temer a Deus. 2. Quem é o homem que quer vida e aprecia ver dias bons? 3. Guarda tua língua do mal e teus lábios da traição. 4. Afasta-te do mal e faze o bem. 5. Procura e persegue a paz. 6. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos para as suas súplicas. Mas a face do Senhor se volta contra os que praticam o mal, destruindo a memória deles sobre a terra. 7. O justo clama e o Senhor o atende, livrando-o de todas as tribulações. 8. Muitos são os flagelos do pecador, já a misericórdia cerca os que esperam no Senhor. Capítulo 23. 1. O Pai Todo-Poderoso e Misericordioso tem entranhas para os que o temem, assim, distribui de forma bondosa e amorosa suas graças àqueles que se aproximam dele com um coração simples. 2. Não hesitemos por causa disso, nem se orgulhe nossa alma por causa dos seus dons ricos e magníficos. 3. Que nunca se aplique a nós a passagem da Escritura que diz: infelizes os que hesitam no coração e desconfiam na alma, aqueles que dizem: tais promessas já escutamos na época de nossos pais e eis que envelhecemos e nada disso aconteceu. 4. Ó insensatos, comparai-vos a uma árvore. Reparai na videira que, primeiro perde as folhas e então brota, a seguir vem a folha, então a flor e, depois disso, a uva verde é seguida da uva madura. Considerai como, em pouco tempo, o fruto da árvore se torna maduro. 5. É bem assim que a vontade de Deus se cumpre, em ritmo veloz e inesperado, como a própria Escritura nos atesta. Virá logo e não tardará. Subitamente o Senhor entrará no seu santuário, o santo a quem esperais. Capítulo X. 1. Amados, observemos como o Senhor não cessa de dar-nos provas de que, no futuro, a ressurreição se concretizará. Deu-nos prova dela primeiramente ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. 2. Amados, vejamos como se dá a ressurreição a seu tempo. 3. O dia e a noite nos manifestam a ressurreição. Dorme a noite, ressuscita o dia se retira, chega a noite. 4. Exemplifiquemos com os frutos da terra, como e de que modo faz-se a semeadura. 5. O semeador sai e espalha, semente por semente, pela terra lavrada, que caem secas e nuas sobre a terra e aí se desfazem. Desta decomposição, a grandiosa providência do Senhor as ressuscita, de forma que, de uma, aumentam para muitas e produzem fruto. Capítulo XXV. 1. Consideremos o sinal prodigioso que ocorre na região oriental, isto é, nas terras próximas da Arábia. 2. Aí existe um pássaro chamado fênix, único na espécie que vive 500 anos. Quando está para morrer, ergue seu próprio sepulcro usando incenso, mirra e outras plantas aromáticas e, ao completar seu tempo, aí se introduz e morre. 3. De sua carne em decomposição nasce uma larva que se alimenta da matéria putrefata do animal morto e cria asas. Quando se torna forte, levanta o sepulcro onde se encontram os restos de seu ancestral e carrega-o, voando da terra da Arábia até a cidade do Egito chamada Heliópolis. 4. E, em plena luz do dia, aos olhos de todos, transporta e depõe aqueles restos sobre o altar do sol. A seguir, retoma o voo de volta. 6. Então os sacerdotes examinam os calendários e percebem que ele chegou ao se completarem 500 anos. Capítulos V. 1. Devemos, então, considerar grandioso e estranho o fato de o Criador operar a ressurreição de todos aqueles que lhe serviram santamente na confiança de uma boa fé, se ele ilustra até por um pássaro a grandeza de sua promessa. 2. Lê-se em alguma parte: hás de me ressuscitar e eu te louvarei. E, deitei-me e adormeci, levantei-me porque tu estás comigo. 3. E Jó adverte novamente: ressuscitarás minha carne que suportou todo esse sofrimento. Capítulos V. 1. Que nossas almas se apeguem por uma esperança, assim aquele que é fiel em suas promessas e justo em seus juízos. 2. Aquele que proibiu a mentira, tampouco haverá de mentir, pois nada junto a Deus é impossível, exceto a mentira. 3. Portanto, que se acenda novamente dentro de nós a fé nele e reconheçamos que todas as coisas estão próximas dele. 4. Com apenas uma palavra de sua grandeza, estabeleceu tudo e, com uma só palavra, pode destruir tudo. 5. Quem diria a ele: o que fizeste? E quem resistiria à força do seu poder? Fará tudo quando e como quiser. Nada das coisas que ordenou haverá de passar.
6. Tudo está diante de seus olhos, nada escapa de sua determinação. 7. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia comunica a façanha ao dia, a noite transmite seu conhecimento à noite. Não há palavras nem discursos em que suas vozes não são ouvidas. Capítulos vi. 1. Já que vê tudo e ouve tudo, temamos a ele e abandonemos os maus desejos das ações desonestas, para nos pouparmos por sua piedade dos futuros juízos. 2. Para onde poderia algum de nós fugir de sua mão forte? Qual mundo receberia alguém que desertou dele? Pois, em algum lugar, diz a Escritura. 3. Para onde fugirei e onde me esconderei de tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se me retiro para as extremidades da terra, lá está a tua direita. Se me atiro nos abismos, lá está o teu espírito. 4. Portanto, para onde poderia alguém ir para escapar daquele que tudo envolve? Capítulo X. 1. Logo, aproximemo-nos dele com a alma santa, levantando mãos puras e imaculadas para ele, amando nosso Pai bondoso e misericordioso, que nos admitiu como herdeiros. 2. Porque assim está escrito: quando o Altíssimo distribuiu a herança aos povos, na hora de disseminar os filhos de Adão, definiu territórios para os povos conforme a multidão dos anjos de Deus. Tornou-se herança do Senhor o povo de Jacó, e sua partilha foi Israel. 3. E em outra parte se diz: eis que o Senhor toma para si um povo no meio dos povos, assim como um homem toma as primícias de sua eira, e deste povo há de proceder ao Santo dos Santos. Capítulo XXX. 1. Uma vez que formamos a porção santa, façamos tudo o que leva à santificação. Fujamos da maledicência, abraços impuros e impúdicos, bebedeiras, modismos temporários, cobiças abomináveis, adultério detestável e soberba hedionda. 2. Pois Deus, como se lê, resiste aos soberbos, porém, concede graça aos humildes. 3. Portanto, unamo-nos àqueles a quem Deus concede a graça. Revistamo-nos de concórdia, sejamos continentes humildes, mantendo-nos afastados de toda murmuração e calúnia, justificando-nos mais pelas obras do que pelas palavras. 4. Pois assim se diz: quem muito fala, terá a resposta. Qual homem eloquente imaginária que isso fosse justo? 5. Bem-aventurado o homem, nascido de mulher, que vive pouco. Não te tornes pródigo em palavras. 6. Venha nosso louvor de Deus e não de nós. Deus odeia aquele que louva a si próprio. 7. O testemunho de nossas boas ações seja dado pelos outros, como assim também aconteceu com nossos pais, que foram justos. 8. A arrogância, a presunção e a audácia se assentam sobre aqueles que foram malditos por Deus. A discrição, a humildade e a mansidão habitam junto daqueles que foram abençoados por Deus. Capítulo X. 1. Dessa forma, desejemos a bênção dele e vejamos quais são os caminhos que levam à bênção. Voltemos aos acontecimentos desde o princípio. 2. Porque nosso pai Abraão foi abençoado. Não seria porque ele praticou a justiça e a verdade pela fé. 3. Isaac, conhecendo por vir e cheio de confiança, deixou-se levar alegremente ao sacrifício. 4. Jacó, humildemente, abandonou a terra por causa de seu irmão e foi para junto de Labão, vivendo ali como seu servo, recebendo os 12 cetros de Israel. Capítulo X. 1. Se alguém refletir com sinceridade sobre cada uma dessas coisas, reconhecerá a magnificência dos dons de Deus a Jacó. 2. É dele que procederão todos os sacerdotes e levitas que servirão ao altar de Deus. Dele procede o Senhor Jesus, segundo a carne. Dele procede, através de Judas, os reis, príncipes e chefes. Por sua vez, os outros cetros de Jacó também gozarão de não pouca honra, uma vez que Deus anunciou: tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. 3. Assim, todos atingiram a glória e a grandeza, não por si mesmos, nem por suas obras ou pela justiça praticada, mas por vontade dele. 4. Também igualmente entre nós, que fomos chamados por sua vontade em Cristo Jesus, já que não nos justificamos a nós mesmos, nem por nossa sabedoria ou inteligência, ou pela piedade ou obras que tenhamos praticado na santidade do coração, mas através da fé, pela qual Deus Todo-Poderoso justificou a todos desde sempre. A Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo X. 1. Então, o que faremos, irmãos? Deveríamos renunciar à prática do bem e desertar de seu amor? Jamais permita o Senhor que isso aconteça conosco. Ao contrário, devemos nos esforçar para cumprir toda a obra boa com disponibilidade entusiástica. 2. Já que o próprio Criador e Senhor de tudo se regozija de suas obras. 3. Foi Ele que firmou os céus com poder soberano e os ornamentou com inesgotável sabedoria. Separou, também, a terra da água que a cerca, assentando-a sob a firmeza de sua própria vontade. Aos animais que povoam a terra, chamou-os à existência por sua ordem. Ele fez o mar e os seres que nele habitam, encerrando-os aí com seu poder. 4. Além disso tudo, com suas mãos santas e puras, ele modelou a mais excelente, a maior de suas obras, o homem.
e imprimiu nele os traços de sua própria imagem. 5. Pois assim falou Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem, varão e mulher os criou. 6. E, enfim, quando terminou todas essas obras, achou-as boas, abençoou-as e lhes disse: crescei e multiplicai-vos. 7. Reparemos que todos os justos ornamentaram-se de boas obras, e também o próprio Senhor teve prazer em ornar-se com boas obras. 8. Já que temos tal exemplo, submetemo-nos sem demora à sua vontade e, com todas as forças, pratiquemos as obras da justiça. Capítulo X. 1. O bom trabalhador aceita, desinibidamente, o pão que ganhou com seu trabalho. Já o preguiçoso e negligente foge do olhar de seu senhor. 2. Portanto, é necessário que estejamos dispostos a executar as boas obras, já que elas derivam dele. 3. E foi assim que nos preveniu: eis o Senhor. Sua recompensa está diante dele, para retribuir a cada um conforme suas obras. 4. Assim nos exorta a confiarmos nele de todo o coração, para que não sejamos preguiçosos nem indolentes para nenhuma boa obra. 5. Nossa glória e segurança estão nele. Submetamo-nos à sua vontade. Pensemos no grande número de anjos que estão prontos para servirem à sua vontade. 6. Assim diz a Escritura: milhares e milhares estavam diante dele, centenas de milhares o serviam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a criação está cheia de sua glória. 7. Também nós, reunidos harmoniosamente com a mesma finalidade, conscientes de nosso dever, clamamos a ele sem nos cansarmos, numa só voz, para nos tornarmos participantes das suas grandiosas e magníficas promessas. 8. Pois é ele quem diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou e nenhum coração humano penetrou o que Deus de grande preparou para os que nele confiam. Capítulo XXXV. 1. Meus amados, como são ricos e admiráveis os presentes de Deus. 2. Vida em imortalidade, esplendor em justiça, verdade em liberdade, fé em confiança, continência em santidade, e tudo isso chegou ao nosso conhecimento. 3. Então, o que não há de estar preparado para os que nele aguardam? O Criador e Pai dos séculos, o próprio Santíssimo, conhece a grandeza e a beleza de seus dons. 4. Lutemos, assim, para sermos contados no número dos que nele esperam, para nos tornarmos participantes de seus dons prometidos. 5. Porém, como dar-se a isso, amados? Fixando nossa mente com confiança em Deus, procurando o que lhe é agradável e aceito, cumprindo o que convém à sua santa vontade, seguindo o caminho da verdade, afastando de nós toda injustiça, maldade, ambição, dissensões, malignidade, dolos, murmurações, difamações, recusas de Deus, soberba, jactância, vaidade e falta de hospitalidade. 6. Os praticantes de tais obras são réus do ódio de Deus, mas não apenas os que as praticam, como também quem as aprovam. 7. Assim diz a Escritura: porém Deus disse ao pecador: para que explicas os meus mandamentos e pronuncias sobre a minha aliança? 8. Detestaste a disciplina e abandonaste minhas palavras. Quando vias o ladrão, corrias com ele, combináveis com os adúlteros. Tua boca estava cheia de malícia e tua língua provocava enganos. Tranquilamente difamavas teu irmão e entregavas ao escândalo o filho de tua mãe. 9. Era o que fazias enquanto eu me calava. Impiamente supunhas que sou semelhante a ti. 10. Hei de confundir obrigar-te a ver-te de frente. 11. Compreendei, afinal, estas coisas, vos que esqueceis de Deus, para que não vos arrebate como um leão e já não se encontre quem vos liberte. 12. Um sacrifício de louvor há de me glorificar, e aí está o caminho no qual lhe mostrarei a salvação de Deus. Capítulos V. 1. Amados irmãos, este é o caminho no qual encontramos a nossa salvação. Jesus Cristo, o sumo sacerdote de nossas oferendas, o protetor e auxílio em nossa fraqueza. 2. Por ele, olhamos para o alto dos céus. Através dele, descobrimos a face imaculada e soberana de Deus. Através dele, abriram-se os olhos do nosso coração. Através dele, nossa inteligência obtusa e obscura se abre ao encontro da luz. Através dele, o Senhor quis que saboreássemos do conhecimento imortal. Sendo ele o esplendor de sua grandeza, é tanto maior que os anjos, tendo recebido em herança um nome superior ao deles. 3. Pois assim está escrito: aquele que fez os ventos serem seus anjos e as chamas do fogo serem seus servos. 4. Assim falou o Senhor a respeito de seu filho: meu filho és tu. Hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como possessão. 5. E outra vez lhe diz: senta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. 6. Quem seriam estes inimigos? Certamente, os maus e os que se opõem à sua vontade. Capítulos V. 1. Irmãos, militemos com todo entusiasmo sob suas ordens indiscutíveis. 2. Observemos nos soldados que servem sob as bandeiras dos nossos imperadores, como cumprem as ordens com disciplina, prontidão e submissão.
3. Nem todos são comandantes, nem todos são chefes de 1000, nem chefes de 100, nem chefes de 50 e assim por diante, mas cada qual cumpre, em seu próprio posto, as ordens emanadas pelo chefe supremo e demais autoridades. 4. Os grandes nada podem sem os pequenos e os pequenos nada podem sem os grandes. Em tudo existe alguma mistura e aí está a vantagem. 5. Exemplifiquemos com o nosso corpo. A cabeça sem os pés nada é, nem, tampouco, os pés sem a cabeça. Até os menores membros do corpo são úteis e necessários ao resto do corpo. Todos convivem e atuam em submissão unânime para salvarem todo o corpo. Capítulos VI. 1. Que se conserve, portanto, por inteiro o corpo que formamos em Jesus Cristo e cada um se submeta a seu próximo, conforme o carisma que lhe foi dado. 2. O forte cuide do fraco e o fraco, por sua vez, respeite o forte. O rico preste serviço ao pobre e o pobre, por sua vez, renda graças a Deus, que lhe deu o suficiente para suprir sua falta. O sábio manifeste sua sabedoria não por palavras, mas por obras. O humilde não dê testemunho de si mesmo, mas permita que o outro o dê a seu favor. O casto em sua carne não se envaideça, pois sabe que é outro que lhe dá a continência. 3. Afinal, irmãos, analisemos de que matéria fomos feitos, como e quem fomos ao entrarmos no mundo, de que sepulcro e escuridão nosso oleiro e Criador nos tirou para nos introduzir em seu mundo, ele que preparou para nós todos os seus dons antes mesmo que nascêssemos. 4. Já que temos tudo isso dele, devemos render-lhe graças por tudo. A ele, a glória pelos séculos. Amém. Capítulo X. 1. Ignorantes e insensatos, loucos e incultos zombam e escarnecem de nós, querendo dar importância às suas ideias. 2. O quanto pôde um mortal, qual a força de alguém que nasceu da terra. 3. Está escrito: não havia forma aos meus olhos, mas percebi um hálito e uma voz que dizia: 4. Como haveria de ser puro um mortal diante do Senhor ou irrepreensível um homem por causa de suas obras? Se nem Deus pode confiar em seus servos e se junto a seus anjos encontrou algo de errado. 5. Nem o céu é puro diante dele, como, então, poderiam ser puros os hóspedes dos ranchos de barro, aos quais pertencemos, sendo nós do mesmo barro. Esmagou-os como vermes, e entre a manhã e a noite deixaram de existir. Pereceram porque não podem se ajudar por si próprios. 6. Soprou sobre eles e morreram por não terem sabedoria. 7. Grita. Talvez alguém te escute, ou vejas algum dos santos anjos. Realmente a cólera consome o tolo e o ciúme mata aquele que se desviou. 8. Tenho visto alguns tolos deitando raízes, mas logo são consumidos como alimento. 9. Que seus filhos sejam mantidos longe da salvação, que sejam desprezados ao baterem a porta dos humildes, e não se encontre quem os liberte. Aquilo que para eles estava preparado seja alimento dos justos, não encontrando eles saídas para seus males. Capítulo XL. 1. Sendo óbvias todas essas coisas, e tendo-nos sondado as profundezas do conhecimento de Deus, devemos fazer com ordem tudo aquilo que o Senhor nos mandou cumprir nos tempos determinados. 2. Mandou-nos oferecer os sacrifícios e celebrar o culto, não ao acaso ou desordenadamente, mas com tempos e horas marcadas. 3. Foi ele quem fixou, por sua decisão altíssima, onde e quais ministros deverão fazê-los, para que tudo fosse feito de forma santa, sendo aceito por sua vontade. 4. Aqueles que fazem suas oferendas dentro dos tempos determinados, são-lhe agradáveis e abençoados, já que seguem as determinações do Senhor e não pecam. 5. Pois ao sumo sacerdote foram confiadas tarefas particulares, aos sacerdotes um lugar próprio, aos levitas certos serviços e o leigo liga-se pelas ordenações exclusivas dos leigos. Capítulo XLI. 1. Irmãos, cada qual de nós agrade o Senhor em sua função, vivendo em boa consciência, não transgredindo as regras de seu ofício e exercendo com toda a dignidade. 2. Irmãos, nem por toda parte são oferecidos sacrifícios perpétuos ou votivos, de expiação e remissão, mas apenas em Jerusalém. E lá mesmo não se oferece em qualquer parte, mas apenas na frente do santuário, sobre o altar, e só depois que o sumo sacerdote e os seus auxiliares, acima mencionados, examinarem atenciosamente a oferenda. 3. Aqueles que praticam algo contra aquilo que agrada a sua vontade, recebem a morte como castigo. 4. Irmãos, vede que, quanto maior o conhecimento com que somos distinguidos, maior o perigo a que nos expomos. Capítulo XLI. 1. Os apóstolos receberam em nosso favor a boa nova da parte do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi enviado por Deus. 2. Portanto, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Esta dupla missão realizou-se em perfeita ordem por vontade de Deus. 3. Munidos de instruções e plenamente assegurados pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, confiantes na palavra de Deus, saíram a evangelizar a próxima vinda do reino de Deus na plenitude do Espírito Santo. 4. Assim, proclamando a palavra nos campos e nas cidades, estabeleceram suas primícias, como bispos e diáconos, dos futuros fiéis, após prová-los pelo Espírito.
5. E não se trata de inovação. Há séculos que as escrituras falam de bispos e diáconos, pois assim se lê em algum lugar. Quero estabelecer os bispos deles na justiça e os seus diáconos na fé. Capítulo Xli. 1. Porque estranhar que os apóstolos, a quem Cristo confiou, da parte de Deus, tal obra, tenham instituído os acima mencionados. Ora, até o bem-aventurado e servo fiel em toda a casa, Moisés, assinalou tudo que lhe fora ordenado nos santos livros. Seguiram os demais profetas, juntando os seus testemunhos às leis por ele instituídas. 2. No momento de irromper o ciúme a respeito do sacerdócio e de se disputarem as tribos, isto é, qual delas deveria ostentar esse título glorioso, ordenou ele aos 12 chefes de tribo que lhe trouxessem bastões com o nome de cada tribo gravado. Tomando tais bastões, amarrou-os, assinalou-os com os anéis dos chefes e os depositou sobre a mesa de Deus na tenda do testemunho. 3. Então fechou a tenda, selando as chaves da mesma forma que os bastões. 4. Disse-lhes, então, irmãos, a tribo cujo bastão brotar será escolhida por Deus para exercer o sacerdócio e ministrar seu culto. 5. Ao amanhecer, reuniu todo Israel, os 600.000 homens, mostrou os selos aos chefes, abriu a tenda do testemunho e retirou os bastões. E ocorreu que o bastão de Arão não só germinara, como também produzirá fruto. 8. Então, o que lhes parece, irmãos? Acaso Moisés não sabia, previamente, que era isso o que ocorreria? Sem dúvida sabia-o. Mas, para que não irrompesse uma revolta em Israel, agiu dessa maneira, para que fosse glorificado o nome do verdadeiro e único Deus. A ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo Xli. 1. Também os apóstolos sabiam, por nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. 2. Por tal motivo e como tivessem pleno conhecimento do porvir, estabeleceram os acima mencionados e deram, além disso, instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhe sucedessem em seu ministério. 3. Os que assim foram instituídos por eles ou, mais tarde, por outros eminentes homens com a aprovação de toda a igreja, servindo de modo irrepreensível ao rebanho de Cristo, com humildade, pacífica e abnegadamente, recebendo testemunho favorável por longo tempo e da parte de todos, não é justo, em nossa opinião, serem depostos de seus ministérios. 4. E não será pequena a nossa falta se depusermos do episcopado aqueles que ofereceram, de maneira santa e irrepreensível, os sacrifícios. 5. Bem-aventurados os presbíteros que nos precederam na caminhada e terminaram sua jornada carregados de frutos e perfeição. Não tenha a temer que alguém os remova do lugar para eles preparado. 6. Vemos que vos afastastes a alguns de boa índole de um ministério que eles honraram de forma digna. Capítulo XLV. 1. Irmãos, cheios de zelo, disputai pelas coisas que levam à salvação. 2. Vos aprofundastes nas verdadeiras escrituras sagradas, que nos vêm do Espírito Santo. 3. Sabeis que elas não são injustas, nem contêm falsificação. Lá não encontrareis que homens justos foram depostos por homens santos. 4. Ao contrário, os justos foram perseguidos por pecadores, foram encarcerados por ímpios, foram apedrejados por transgressores da lei, foram assassinados por homens cheios de ciúmes abomináveis e criminosos. 5. Tais sofrimentos eles suportam com glória. 6. O que diríamos então, irmãos? Acaso Daniel foi lançado à cova por homens tementes a Deus? 7. E quanto a Ananias, Azarias e Misael, foram eles lançados à fornalha ardente por homens que praticavam o culto excelso e glorioso do Altíssimo? De modo algum. Então, quem praticou tais coisas? Foram indivíduos odiosos, cheios de maldade e que nutriam tal fúria que mandavam à tortura todos aqueles que serviam a Deus com santa e irrepreensível intenção, esquecendo-se que o Altíssimo é defensor e escudo daqueles que servem a seu santíssimo nome com consciência pura. A ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 8. Os que perseveraram na paciência, receberam glória e honra como herança, foram exaltados e inscritos no livro da memória de Deus, por todos os séculos dos séculos. Amém. Capítulo Xli. 1. Irmãos, temos que nos apegar a tais exemplos. 2. Pois está escrito, apegai-vos aos santos, porque os que a eles se apegam serão santificados. 3. E, de novo, em outra parte, se diz, junto ao homem puro serás puro. Junto ao eleito serás eleito. Junto ao perverso serás perverso. 4. Apeguemo-nos, pois, aos puros e justos, porque são esses os eleitos de Deus. 5. Porque entre vos existem disputas, ódios, contendas, cismas e guerras. 6. Acaso não temos um só Deus, um só Cristo e um só Espírito da graça derramados sobre nós e uma só vocação em Cristo? 7. Porque insistimos em separar e despedaçar os membros de Cristo, nos revoltando contra o próprio corpo, chegando a uma loucura tal que nos esquecemos que somos membros uns dos outros. Lembrai-vos das palavras de nosso Senhor Jesus. 8. Porque foi ele quem disse, ai daquele homem.
Melhor seria que não tivesse nascido do que escandalizar um dos meus eleitos. Mais lhe valeria amarrar uma pedra em seu pescoço e afundar no mar do que perverter um dos meus eleitos. 9. Vosso cisma perverteu a muitos, atirou muitos no desânimo, colocou muitos na dúvida, entristeceu-nos a todos. E vossa revolta se prolonga. Capítulo Chuvil. 1. Tornai a ler a epístola do bem-aventurado apóstolo Paulo. 2. O que vos escreveu primeiro, no início do Evangelho. 3. Na verdade, estava ele inspirado pelo Espírito quando vos comunicou normas sobre si próprio, sobre Cefas e Apolo, pois já então formáveis partidos. 4. Mas o partidarismo daquele tempo importou no pecado muito menor para vos, já que vos agrupáveis em torno dos apóstolos e de um homem aprovado por eles. 5. Refleti, porém, quem são os que vos pervertem neste momento e como enfraqueceram o renome da vossa caridade, tão celebrada por todos. 6. Uma vergonha, meus caros, uma vergonha muito grande e indigna de uma conduta em Cristo, ouvir-se que a igreja dos Coríntios, tão inabalável e antiga, se rebele contra os presbíteros por causa de uma ou duas pessoas. 7. E tal rumor não chegou apenas até nós, mas atingiu também a outros que possuem as mesmas convicções que nós, a ponto de se proferirem blasfêmias ao nome do Senhor por causa da vossa insensatez, por armar perigo para vos próprios. Capítulo Chuvil. 1. Arranquemos esse mal o mais rápido possível. Lancemo-nos aos pés do Senhor e peçamos-lhe, entre lágrimas, que se compadeça de nós, reconciliando-se conosco, trazendo-nos de volta a uma prática santa e pura de nossa fraternidade. 2. Porque é esta a porta da justiça aberta para a vida, conforme está escrito: abri-me as portas da justiça, por elas quero entrar e louvar o Senhor. 3. É esta a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. 4. Entre as muitas portas abertas, a porta da justiça é a porta de Cristo. Bem-aventurados todos aqueles que entram por ela e guiam seus passos na santidade e justiça, cumprindo todas as coisas imperturbavelmente. 5. Que alguém tenha fé, que seja capaz de expor o conhecimento, que seja sábio em discernir os discursos, que seja santo em suas ações. 6. Quanto maior parecer, mais se deve ser humilde, procurando o proveito de todos e não o próprio. Capítulo X. 1. Quem possui a caridade em Cristo, cumpra os mandamentos de Cristo. 2. Quem poderia descrever o vínculo da caridade de Deus? 3. Quem seria capaz de exprimir a magnificência de sua beleza? 4. É indescritível a altura a que nos leva o amor. 5. O amor nos une a Deus, o amor cobre os pecados, o amor suporta tudo, o amor é grandioso em tudo. Nada há de mesquinho e soberbo na caridade. A caridade não conhece cisma, a caridade não se revolta, a caridade realiza tudo com harmonia, na caridade todos os eleitos de Deus atingiram a perfeição. Sem caridade, não há nada que agrade a Deus. 6. Na caridade o Senhor nos acolheu. Pela caridade que teve conosco, nosso Senhor Jesus Cristo deu seu sangue por nós, segundo a vontade de Deus, sua carne por nossa carne, sua alma por nossas almas. Capítulo L. 1. Amigos, vede como a caridade é grande e admirável e como não há como descrevê-la de forma perfeita. 2. Quem seria capaz de chegar até ela a não ser aqueles a quem Deus os torna dignos? Peçamos e supliquemos por sua misericórdia, para vivermos irrepreensíveis na caridade sem a parcialidade humana. 3. Desde Adão, passaram todas as gerações até o dia de hoje. Mas os que foram perfeitos no amor segundo a graça de Deus, tomaram posse da terra dos santos, e hão de manifestar-se quando o reino de Cristo estiver à vista. 4. Pois está escrito: entrai nos aposentos por um instante, até que passe minha ira e meu furor. Então me lembrarei do dia favorável e hei de ressuscitar-vos de vossos túmulos. 5. Amigos, somos felizes quando cumprimos os mandamentos de Deus na harmonia da caridade, para que nossos pecados sejam perdoados pela caridade. 6. Porque a Escritura diz: bem-aventurados aqueles que tiveram perdoadas suas iniquidades e encobertos seus pecados. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado e em cuja boca não se encontra a fraude. 7. Estas bem-aventuranças dizem respeito aos que foram escolhidos por Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem se dê a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo Li. 1. Peçamos perdão de nossas quedas e faltas ocorridas pela sugestão do inimigo. Mas também devem considerar nossa comum esperança aqueles que se tornaram os líderes dessa revolta e cisão. 2. Pois os que vivem no temor e na caridade preferem ver-se a si mesmos atormentados do que os seus irmãos. Preferem ser censurados a ver censurada a concórdia que nos foi transmitida por tão bela e santa tradição. 3. Mais vale ao homem confessar publicamente suas faltas do que endurecer o coração, da mesma forma como endureceu o coração daqueles que se revoltaram contra Moisés, servo de Deus, e que foram castigados mais tarde. 4. Pois desceram vivos para o inferno, onde a morte os apacentará.
5. O faraó, seu exército, todos os chefes do Egito, os carros e os que neles estavam, não foram lançados ao mar vermelho por outro motivo. Aí pereceram porque endureceram seus corações insensatos, após os sinais e milagres realizados por Moisés, servo de Deus, no Egito. Capítulo 1. Irmãos, o Senhor não necessita de absolutamente nada. Não precisa de nada de ninguém, exceto que o confessem. 2. Pois assim diz Davi, seu eleito: hei de exaltar o Senhor, e isso lhe agradará mais do que um novilho que possua chifres e patas. Que o vejam os pobres e se rejubilem. 3. E novamente, oferece a Deus um sacrifício de louvor. Cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da tua tribulação, eu te livrarei e me renderás glórias. 4. Porque, para Deus, o sacrifício é o espírito humilhado. Capítulo 1. Caríssimos, conheceis, e como conheceis bem, as sagradas escrituras, vos aprofundastes nos oráculos de Deus. Escrevemos isto para simplesmente vos recordar das coisas. 2. Quando Moisés subiu a montanha e aí passou, humildemente, 40 dias e 40 noites fazendo jejum, Deus lhe falou: desce depressa porque teu povo pecou. Aqueles que conduziste para fora da terra do Egito pecaram e afastaram-se do caminho que prescreveste, pois fizeram para si ídolos de metal. 3. E o Senhor ainda acrescentou: eu já te disse e volto a repetir: vi este povo e quão dura é sua cabeça. Deixa-me exterminá-lo, apagarei seu nome sob os céus e farei de ti uma nação grandiosa e admirável, muito mais numerosa do que está. 4. Mas Moisés respondeu-lhe: Senhor, não faças isso. Perdoa o pecado deste povo ou tira de mim o livro dos vivos. 5. Ó grande caridade! Ó perfeição insuperável! O servo fala com liberdade com seu senhor, exige perdão para o povo ou implora que seja destruído junto com ele. Capítulo 1. Quem, dentre vós, for nobre, compassivo e cheio de caridade. 2. Diga: se é por minha causa que há revolta, discórdia e cisma, eu me retiro, parto para onde quiserdes e faço o que for pedido pela comunidade, desde que apenas o rebanho de Cristo viva em paz com os presbíteros constituídos. 3. Quem agir dessa maneira obterá grande glória em Cristo e será recebido em toda a parte, pois do Senhor é a terra e sua plenitude. 4. É isso o que fizeram e ainda fazem os que trilham, sem remorsos, o caminho de Deus. Capítulo 1. Porém, tomemos também exemplos dentre os gentios. Quando surge uma peste, muitos reis e príncipes se entregam à morte por inspiração de algum oráculo, para salvar o sangue de seus cidadãos. Muitos outros se retiram de suas cidades, para que a revolta não se estenda. 2. Conhecemos muitos dentre os nossos que se entregaram à prisão para resgatarem outros. Muitos se entregaram à escravidão para sustentar os demais com dinheiro pago. 3. Muitas mulheres, fortalecidas pela graça de Deus, realizaram difíceis tarefas. 4. A bem-aventurada Judite, durante o cerco da cidade, pediu aos presbíteros a permissão para se ausentar do acampamento dos estrangeiros. 5. Expondo-se ao perigo, saiu por amor à pátria e ao povo em cerco. E o Senhor entregou Holofernes na mão de uma mulher. 6. Perfeita na fé, Ester expôs a si mesma no perigo não menor, para salvar da proximidade da morte as 12 tribos de Israel. Pelo jejum e humilhação, suplicou ao Senhor que tudo vê, o Deus dos séculos. E este, vendo a humildade de sua alma, salvou o povo em favor daquela que se expusera ao perigo. Capítulo 1. Supliquemos também nós pelos que vivem no pecado, para que recebam doçura e humildade, para não cederem a nós, mas à vontade de Deus. Assim se tornará frutífera e perfeita a lembrança misericordiosa que deles tivemos diante de Deus e dos santos. 2. Aceitemos a correção fraterna, a qual, amados, ninguém deve julgar mal. A exortação que damos uns aos outros é boa e muito útil, pois nos une à vontade de Deus. 3. É isso que testemunha a Santa Escritura: castigou e tornou a me castigar o Senhor, mas não me entregou à morte. 4. A quem o Senhor ama, castiga e açoita como a seu filho. 5. O texto continua: há de me castigar, como justo em misericórdia, e há de me corrigir. E enquanto isso, que nenhum óleo dos pecadores ungia a minha cabeça. 6. E novamente diz: bem-aventurado o homem que o Senhor corrigiu. Não recuses a repreensão do Todo-Poderoso, pois ele faz sofrer e novamente restabelece. 7. Bateu e suas mãos curaram. 8. 6 vezes arrancar-te-á as dificuldades. Na 7ª, o mal não te atingirá. 9. Na fome, preservar-te-á da morte. Na guerra, preservar-te-á do fio da espada. 10. Proteger-te-á do açoite da língua. Não temerás males vindouros. 11. Rirás dos injustos e maus, e não temerás os animais selvagens. 12. Até os animais selvagens viverão em paz contigo. 13. Verás que tua casa gozará de paz e não faltará comida na tua tenda. 14. Verás que tua descendência será grande e os teus filhos como a erva miúda do campo.
15. Descerás ao túmulo como o trigo amadurecido, colhido no tempo certo, ou como o feixe da eira, recolhido na hora exata. 16. Caríssimos, vede quão grande é a proteção para aqueles que aceitam a correção do Senhor, pois ele nos corrige como bom Pai, para encontrarmos misericórdia por sua santa correção. Capítulo 21. Portanto, vos que originastes a revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir até vos converterdes, dobrando os joelhos de vossos corações. 2. Aprendei a submeter-vos, depondo a arrogante e orgulhosa jactância da vossa língua, pois é muito melhor para vos encontrar-vos no rebanho de Cristo, como pequenos e escolhidos, do que serdes superestimados, mas excluídos da sua esperança. 3. Pois é assim que se exprime a santíssima sabedoria. Eis que anunciar-vos-ei a palavra do meu Espírito. Dar-vos-ei a conhecer o meu discurso. 4. Já que chamei e não escutastes, me estendi e não destes atenção. Ao contrário, negligenciastes os meus conselhos e fizestes pouco caso das minhas advertências. Por isso também rirei da vossa perda, zombarei na hora em que chegar a tua ruína. E quando o tumulto se abater sobre vós, catástrofe repentina como uma tempestade, ou quando vos visitar a tribulação e a angústia. 5. Então me invocarás, porém, não vos escutarei. Pecadores me procurarão, mas não me encontrarão, pois detestaram a sabedoria e não estimaram, acima de tudo, o temor do Senhor. Não deram atenção aos meus conselhos, zombaram das minhas advertências. 6. Por isso, comerão os frutos dos seus erros e saciar-se-ão da sua própria impiedade. 7. Serão mortos em troca do mal que provocaram aos humildes, e o julgamento aniquilará os ímpios. Porém, aquele que me escuta, habitará sua tenda e, confiando na esperança, viverá em paz sem temer qualquer mal. Capítulo 21. Assim, obedeçamos a seu nome, todo santo e glorioso. Fujamos das ameaças que a sabedoria incute contra os insubmissos, para que possamos fixar nossa tenda confiantes no nome santíssimo de sua majestade. 2. Acatai ao nosso conselho e não vos arrependereis, pois Deus é vivo, assim como vivo também são Jesus Cristo e o Espírito Santo, e vivas também são a fé e a esperança dos eleitos no sentido daqueles que praticam os mandamentos e preceitos de Deus com humildade, mansidão perseverante sem hesitação, para serem relacionados e se enfileirarem no número dos que serão salvos por Jesus Cristo, pelo qual rendemos glória pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo Lips. 1. Se, porém, alguns não obedecerem ao que foi dito por nós, saibam que se envolverão em pecado e perigo não pequeno. 2. Contudo, nós seremos inocentes deste pecado e pediremos em súplica e oração constante para que o Criador de tudo conserve intacto o número dos que foram contados por seu Filho muito amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nos chamou das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento da glória de seu nome. 3. Ele nos ensinou a esperar em teu nome, princípio de toda criatura. Tu que nos abriste os olhos do coração para te conhecermos, ao único Altíssimo nas alturas, santo que repousa entre os santos. Tu que rebaixas o orgulho dos soberbos, que desfazes as estratégias das nações, que exaltas os humildes e humilhas os que se exaltam, que distribuís a riqueza e a pobreza, que fazes morrer e levas a vida, que és o único benfeitor dos espíritos e Deus de toda a carne, que vigias os abismos e controlas as obras dos homens. Os perigos e Salvador no desespero, Criador e Bispo de todo o Espírito, tu que multiplicas as raças sobre a terra e, dentre todas, escolhes os que te amam, por Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual nos ensinaste. 4. Mestre, nós te pedimos, torna-te nosso socorro e nosso protetor, salva os oprimidos entre nós, levanta os caídos, mostra-te aos que oram, cura os fracos, leva ao bom caminho aqueles do teu povo que erram, sacia os que têm fome, liberta nossos presos, consola os fracos. Conheçam-te todos os povos, porque tu és o Deus único, e Jesus Cristo é teu Filho, e nós o teu povo e ovelhas do teu rebanho. Capítulo LX. 1. Pois tu fizeste aparecer a harmonia eterna do universo através das forças que nele operam. Tu, Senhor, criaste a terra habitada. Tu te mantens fiel e providente ao sustentar a criação, bom nos dons visíveis, benigno para com os que em ti confiam. Misericordioso e compassivo, perdoa as nossas iniquidades, pecados, faltas e negligências. 2. Não leves em conta todo o pecado de teus servos e servas, purifica-nos, ao invés, com a purificação da tua verdade. Dirige nossos passos para andarmos na santidade do coração e para realizarmos o que é bom e agradável aos olhos dos que nos governam. 3. Sim, Mestre, mostra-nos a tua face para o bem na paz, para nos protegeres com tua mão forte e nos preservares de todo pecado por teu braço excelso e nos livrares de todos. Concede-nos harmonia e paz, a nós e a todos os habitantes da terra, assim como as concedestes a nossos pais quando te invocaram santamente na fé e na verdade.
torna-nos submissos a teu nome todo-poderoso e todo-santo, e aos que nos governam e dirigem sobre a terra. Capítulo LXI 1. Tu, Senhor, lhes deste o poder da autoridade por tua força magnífica e inefável, para que soubéssemos que por ti lhes foi dada a glória e a honra, e a ele nos submetêssemos em nada contrariando a tua vontade. Dai-lhes, portanto, Senhor, saúde, paz, concórdia e estabilidade a fim de que possam exercer sem obstáculos a soberania que lhes confiaste. Tu, Senhor dos céus, Rei dos séculos, dás aos filhos do homem honra, glória e poder sobre o que existe na terra. Tu, Senhor, dirige sua vontade no sentido do que é bom e agradável a teus olhos, em tua presença. Que lhes destina paz e mansidão, e obtenha tua graça. 3. Só tu podes realizar esses bens e outros maiores ainda entre nós. A te exaltamos pelo sumo Jesus Cristo. Por ele te seja dada glória e magnificência, agora e de geração em geração, pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo X 1. Amados irmãos, escrevemos-vos o suficiente a respeito das decisões mais acertadas para a nossa religião, como também a respeito da atitude mais favorável para as pessoas que querem levar uma vida santa na piedade e justiça. 2. Citamos todos os aspectos que dizem respeito à fé, penitência, verdadeira caridade, continência, prudência e paciência, recordando que vos é necessário verdade e generosidade, mantendo a concórdia pelo esquecimento da injúria, no amor e na paz, com constante modéstia, como também nossos pais que, como mencionamos, lhe agradaram, mantendo-se humildes na conduta e para com todos os homens. 3. Tivemos tanto mais gosto em recordá-lo quanto mais sabíamos estar escrevendo a homens de fé e consideração, que se aprofundaram nas máximas do ensinamento de Deus. Capítulo X 1. É certo, assim, nos orientarmos por tais e tão grandes exemplos. Curvemos nossa cabeça e ocupemos o lugar da obediência, para acalmarmos a vã revolta e atingirmos com lisura a meta proposta dentro da verdade. 2. A vez de nos proporcionar alegria e prazer se vos submeterdes ao que escrevemos pelo Espírito Santo, cortando pela raiz a ira nascida do ciúme, conforme o pedido de paz e concórdia que vos fazemos por esta carta. Que, desde a juventude até a idade mais avançada, tiveram uma conduta irrepreensível entre nós, e que servirão de testemunhas entre vos e nós. Temos para que saibais que toda a nossa preocupação ia e continua indo ao sentido de que se restabeleça imediatamente a paz entre vós. Capítulo X 1. No restante, que Deus, que tudo enxerga, Senhor dos Espíritos, dono de toda a carne, e que escolheu o Senhor Jesus Cristo e a nós por ele, conceda a toda a alma que tiver invocado seu nome magnífico e santo, fé, temor, paz, paciência, generosidade, continência, pureza e prudência. Seu nome pelo sumo sacerdote nosso chefe, Jesus Cristo, pelo qual lhe seja rendida glória, majestade, poder e honra, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Capítulo LXV Áudio Efebo e Valério Bito, junto com Fortunato, enviai-os rapidamente de volta na paz e com alegria, para que logo nos tragam notícias sobre a harmonia e paz, pela qual tanto nos alegremos da boa ordem entre vós. 2. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todos os eleitos de Deus, através dele por toda a parte. Por Jesus, seja dada a Deus glória, honra, poder e majestade, o trono eterno, desde todos os séculos e para todos os séculos dos séculos. Amém. Fim.